Olá, seja muito bem-vindo ao jogo Biblioterapia e hoje nós vamos jogar Êxodo capítulo 1 nesse vídeo. O Êxodo capítulo 1, tá aqui o resumo, opressão do povo de Israel no Egito. Eu não vou ler o resumo inteiro aqui para você, porque a gente já vai direto para os quizzes, vamos lá. Primeira pergunta, qual foi o motivo do faraó para oprimir os israelitas? Segunda pergunta, o que o faraó ordenou às parteiras hebreias? 3. Como as parteiras responderam à ordem de Faraó? 4. Qual foi a resposta de Deus às parteiras por sua desobediência ao Faraó? E 5. Qual era a ordem final do Faraó sobre os meninos hebreus? Estas 5 perguntas que nós vamos responder sobre Êxodo capítulo 1, que fala da opressão do povo de Israel no Egito. Tá aqui o resumo, se você já é usuário aí do nosso sistema aqui, biblioterapia.com, você já sabe aqui como funciona. Vamos comigo então, vamos lá. Primeira pergunta, qual foi o motivo do faraó para oprimir os israelitas? Eles eram ladrões. B, eles eram numerosos e fortes. C, eles eram ricos. D, eles eram estrangeiros. Antes de eu responder, você responde primeiro aí, viu? Senão você vai colar a minha resposta. Então, qual que é a opção? Qual foi o motivo de Faraó para oprimir os israelitas? Eles eram ladrões, eles eram numerosos e fortes, eles eram ricos, eles eram estrangeiros. Opção A, B, C ou D. Bom, a minha resposta eu acho que é a C. Não, a C não, a B. Eles eram numerosos e fortes. Tava assustando demais aí o faraó, tava com medo de perder território, perder força. A opção 2, o que Faraó ordenou? Não necessariamente você vai comigo, hein? Vai por onde você entende aí, que é a resposta certa. A pergunta de número 2, o que Faraó ordenou às parteiras hebreias? Opção A, que matassem as meninas. Opção B, que matassem os meninos. Opção C, que cuidassem dos bebês. Opção D, que ensinassem as mães. O que Faraó ordenou às parteiras hebreias? Que matassem as meninas? Não, né? Que matassem os meninos, sim. Que cuidassem dos bebês, também não. Que ensinassem... Opção B, né, gente? Eu acho que é. Bom, vem comigo. Se você não tem certeza, nem tão pouco eu. Ali aqui eu tenho certeza, sim. Mas eu vou errar algumas vezes aqui, gente. Então não vai muito por mim, não, viu? Eu também não sei a Bíblia inteira. Já li a Bíblia inteira, inclusive no método biblioterapia.com aqui, mas não. É muita coisa, né? São 1189 capítulos. A pergunta de número 3. As parteiras responderam à ordem de Faraó? Obedeceram-no? Opção B, fugiram do Egito. Opção C, desobedeceram-no por temerem a Deus. D, negociaram com ele. Como as parteiras responderam à ordem do Faraó? Então o Faraó aqui em cima a gente já viu que o Faraó ordenou às parteiras que matassem os meninos. Daí as parteiras obedeceram a Faraó? Obedeceram, fugiram para o Egito, desobedeceram-no por temerem a Deus ou negociaram com ele? Bom, se você já leu o livro de Êxodo, que explica bem, desobedeceram, por temerem a Deus, eles não iam matar os meninos, então desobedeceram. A opção, eu acho que é isso mesmo. A pergunta de número 4, qual foi a resposta de Deus às parteiras por sua desobediência ao faraó? Olha só, por isso que é bom não ir respondendo e olhar as questões próximas, Porque nessa aqui já está dando a resposta. Qual foi a resposta de Deus às parteiras por sua desobediência ao faraó? O que na pergunta anterior? Desobedeceram. Tá aqui, ó. A resposta da 3 é a pergunta da 4. Então vamos lá, qual foi a resposta de Deus às parteiras por sua desobediência? A, as puniu. B, as abençoou. C, as ignorou. D, as exilou. Então Deus, vendo que as mulheres, as parteiras, não obedeceram à voz do faraó, à ordem do faraó, mas obedeceram a Deus, e não mataram os meninos. Então o que aconteceu? Qual foi a resposta de Deus? Claro que Deus não as puniu, Deus as abençoou, meu irmão? Imagine. Qual era a ordem final do faraó sobre os meninos hebreus? Qual era a ordem final do faraó sobre os meninos hebreus? A, que fossem educados. B, que fossem mortos no Nilo. C, que fossem escravizados. Ou D, que fossem adotados. Qual era a ordem final do faraó sobre os meninos hebreus? Depois de tudo isso, o que o faraó ordenou? Que fossem educados, que fossem mortos no Nilo
Que fossem escravizados. Bom, que fossem mortos não, porque ele já deu a ordem para matarem e as parteiras não os mataram. Então, que fossem educados, fosse para algumas escolas do Egito, não. Que fossem mortos no Nilo, também não. Que fossem escravizados, que fossem adotados, não, né? Eu acho, gente, que fossem escravizados, né? Mas escravizado as crianças? Gente do céu. Enfim. Vamos lá, vamos ver então, vamos recapitular aqui comigo. Estão aqui todas as respostas, 5 perguntas para cada capítulo. Nós estamos falando do Êxodo 1, né? Se você ainda não leu o Êxodo 1, convido você a ler. Fala sobre a opressão do povo de Israel no Egito. Tem aqui o resumo do capítulo. Embaixo aqui tem a aplicação da leitura, que diz o seguinte: mesmo em tempos de opressão, a fidelidade a Deus traz bênção e proteção. Foi o que aconteceu com as parteiras, né? Aqui está o texto completo. Então, interessante você que está usando já o nosso sistema, a biblioterapia, um método de leitura da Bíblia em 300 dias ou 360. Leia, se você tiver dúvida aqui na hora de responder o quiz, você lê aqui, ó, tanto o resumo, se não conseguiu aqui, leia inteiro, né? Afinal, o método é para ler mesmo a Bíblia. E então, vamos lá. Vamos enviar as respostas para ver se está certo. Eu acho que tá. Resposta: 4 de 5. Nossa, eu errei uma. Qual que eu errei? A primeira está certa, a segunda também está certa, a terceira está certa, a quarta está... A última. Qual era a ordem final do faraó sobre os meninos hebreus que fossem mortos no Nilo? É verdade. Bom, ele não cedeu, né? Ele mandou matar, mas as parteiras não os mataram. Ele continuou com a mesma ordem. Tá bom, né? Errei uma, mas tá bom, errei uma só. Pontuação neste quiz, 4 de 5 pontos. Pontuação total acumulada, 45 pontos. Lembrando, gente, que eu não estou lendo a Bíblia aqui inteira, nos 300 a cada dia, como tem aqui, ó, início da jornada e tal, dias de 7 a 360 e tal. Como eu já li, né? Eu desenvolvi o sistema, então eu só estou lendo, gravando o vídeo para você. Lembrando que eu não sei os quizzes, porque os quizzes não foram gerados por mim, então eu não sei. Então é impossível também eu lembrar, né? São 5.500 quizzes, eu não lembraria, né? Mas legal, gente, obrigado. Se você ainda não entrou aqui no site, entra biblioterapia.com, o link está aqui na descrição. Se você não quiser ler a Bíblia inteira, ó, você não quiser ler, ou você é ruim de leitura, né? Tem a vista. Olá, seja bem-vindo à Biblioterapia. Eu sou Samuel Rocha e neste vídeo vamos ler Êxodo capítulo 1. Então, leia comigo. Biblioterapia. Eu posso ler com você. O canal da Bíblia narrado por Samuel Rocha. Olha só que bacana, como é muito fácil, muito prático. Você pode ir para o trabalho. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Enfim, aí eu leio inteiro aqui para você. Se você quiser ler junto comigo, você vai lendo aqui, ó. Enquanto eu tô lendo lá em cima, você tá lendo aqui. Caso contrário, não, você só deixa tocando ali, né? Me ouve. Depois você vem e responde os quizzes. Nesse caso aqui eu já respondi, né? Perdi um ponto, mas tudo bem. O link tá aqui na descrição do vídeo, né? Ou se tiver no Instagram, está na bio, né? Na bio tá o link para você entrar. Biblioterapia.com, é muito fácil. Entra lá e você já faz teu login com o Google, é bem simples, não precisa fazer cadastro nenhum, né? Porque é automático ali. E já entra brincando, jogando, se divertindo, lendo a palavra de Deus, aprendendo de forma fácil, prática e divertida. Você pode comentar, você pode ver aqui o plano que você quer, se é o plano em 300 dias, que começa pelo Novo Testamento, que eu indico começar pelo Novo Testamento, porque fala do plano de salvação, né, que é o que mais importa. Ou se você quiser ler de Gênesis a Apocalipse, você usa esse outro plano aqui, beleza? Nesse caso aqui está no plano 360 dias, mas é que eu estou usando ele somente para gravar os vídeos. Então aqui são os capítulos em cada dia. Então no dia 1º você vai ler Gênesis 1, 2, 3, se for nesse plano ali. Eu vou até mudar aqui para você, ó, no plano de 300 dias, que é do Novo Testamento, que eu acho esse mais interessante. Então, cadê a Bíblia completa? Tá aqui, ó. Você começa com Lucas 1, João 1, Mateus 1. No dia 2 você já vai ler Lucas 2, Mateus 3, Marcos 1.
Por quê? Esse método aqui de leitura, ele é muito interessante porque, por exemplo, Lucas 1 já pulou para João 1, Mateus 1. São os evangelhos, então a versão é o mesmo texto, mas com as versões diferenciadas. Aqui o Dr. Lucas, aqui o João, o Mateus e tal. Então é muito interessante você ler isso aqui. Parece até que está repetido quando você lê o segundo, para você que não leu a Bíblia ainda inteira. Então é muito interessante, é muito bacana. E cada capítulo desse aqui sempre tem o quiz. Olha só, o quiz para você responder. Ó, eu até errei umas duas ali. Então você responde, esse aqui já foi respondido, né? E aí quando termina de responder, você vem para a próxima leitura. Ou aqui em cima, próxima leitura, ou aqui. Aí quando você clica aqui em próxima leitura, ele já vai para a leitura seguinte. Não precisa anotar nada, não precisa salvar nada. É só ler e responder os quizzes. É muito fácil, gente. Então se você não lê a Bíblia dessa forma, meu irmão, você não vai ler nunca. E aqui são os rankings, né, de quem está lendo a Bíblia e tal. Então é muito interessante para você. Você pode assistir o vídeo, né, a Bíblia completa, enfim. É muito prático, muito fácil e muito divertido. Agora não tem desculpa, gente. Se você é cristão, é crente, evangélico e ainda não leu a Bíblia, meu irmão, você está perdendo. Onde se viu um cristão não ler o manual? Qualquer pessoa que ela quer ficar bom em algo, ela precisa estudar, ela precisa ler o manual, ela precisa ler os livros que tem as direções, o guia prático. E qual que é o guia prático da nossa fé em Deus? É a palavra de Deus, é a revelação de Deus através da leitura, através da palavra. Então às vezes a gente perde bênçãos, a gente fica perdido, angustiado, sem saber o que está acontecendo na nossa vida, mas porque a gente não lê a palavra de Deus, a gente não entende quais são as promessas, quais são os deveres. E eu te digo, as promessas são muitas. Eu sei que você não vai se arrepender depois que você ler a Bíblia. Eu demorei 40 anos para ler a Bíblia inteira. Quando eu li, foi uma mudança radical. Então, entra no link que está na descrição, ou entra em bibliaterapia.com, faça seu cadastro lá rapidinho, só clica em entrar com o login do Google, do Gmail, você já entra jogando, brincando aqui, você vai ver que é muito prático, muito fácil. Aqui você vê o teu status do progresso, o dia que você já leu, quais dias, se você está atrasado, quantos dias você está atrasado, se você está em dia, enfim, é muito prático, muito fácil, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, gente. Comenta aqui embaixo aqui se você já leu a Bíblia inteira, se você não leu, por que desistiu, se você começou. Quero saber aí de vocês o porquê não leu ainda, ou porquê começou e desistiu, qual que foi a parte mais difícil. Lembrando que aqui não é difícil, é tudo prático e fácil, mesmo nos livros mais complexos, mais um pouco chatinho assim de ler, números e tal. Então são alguns trechos ali que é meio complicado, mas com esse método que foi desenvolvido especialmente para você, é muito prático, muito fácil, tá bom? Que Deus abençoe você. Olha, o texto é muito bacana para você ler pelo aplicativo, você pode ler pelo computador também. Ele tem um aplicativo PWA também, que você entra do ladinho, clica e no navegador ele vai aparecer instalar aplicativos. Já instala o aplicativo direto aqui. Beleza, gente? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo, que vai ser, vamos ver aqui, eu vou começar, gente, com Marcos 1. Vamos começar com Marcos 1, vai ser o nosso próximo vídeo. Então, clique aí no próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.